Oi pessoal, aqui é a professora Liderlânia e eu tô aqui novamente com vocês, né, para dar continuidade ao conteúdo da disciplina Engenharia, Ciência e Tecnologia. Semana passada a gente encerrou a unidade 1, ou seja, terminamos a sessão 1.3, né, e na aula de hoje a gente vai dar início à segunda unidade de vocês, tá? Então a gente vai estar iniciando a segunda unidade, que é o último conteúdo do primeiro bimestre. Então, para iniciar essa segunda unidade, a gente vai estar trabalhando lá o que está na seção 2.1 da aula de vocês, tá? Do livro de vocês, que fala sobre engenharia tecnológica, criativa e inovadora. E aí, para que eu consiga falar dessa engenharia, né, tecnológica, criativa e inovadora, a gente precisa falar de ciência, de lógica e método científico, dentre outras coisas que nós veremos mais à frente. Então, vamos começar falando de ciência, né? Então, quando eu penso na ciência, pessoal, a ciência nada mais é do que o estudo dos fenômenos da natureza, tá? Seja esses estudos dos fenômenos sociais, biológicos, matemáticos, físicos ou químicos. Então, ela busca entender todos esses fenômenos, tá? Utilizando sempre a razão, a exatidão. Então, a ciência ela é exata, porque ela utiliza de lógica, tá? Então, características da ciência, professora, ela utiliza a lógica e a exatidão para entender os fenômenos da natureza, por meio de pesquisas e de testes. Então, a ciência ela trabalha com algo que é testado antes, tá? E ela faz a pesquisa, ela estuda, ela pesquisa, ela realiza testes para chegar naquela comprovação da verdade de forma exata, tá? Para isso, ela utiliza anteriormente o uso da lógica. E aí, quando a gente fala de ciência, por que é importante falar de ciência, principalmente dentro do curso da engenharia, né? Por que é importante? Então, a gente viu lá no início da disciplina, na primeira semana de aula, que a engenharia ela nada mais é do que a aplicação de conhecimentos científicos, ou seja, dos conhecimentos que a gente aprende dentro da instituição de ensino, dentro da academia, né, dentro da faculdade, em prol do avanço da humanidade. Então, a gente utiliza esses conhecimentos científicos para fazer com que a engenharia aconteça, para fazer com que a humanidade tenha um progresso, tá? Então, por isso que é importante estudar e entender a ciência aqui principalmente dentro do país, tá? Então, quando eu falo de ciência dentro do país, eu trouxe isso para deixar claro para vocês aqui, principalmente no momento que a gente se encontra hoje. Eu acho muito importante, muito válido ressaltar isso nesse momento. Lembrando que nós não estamos falando, eu não estou aqui falando de política com vocês, mas a gente precisa sim falar da realidade, o que acontece. Como é que acontece, professora, ciência no país, ciência aqui no Brasil? Os projetos de pesquisas voltados à ciência, eles acontecem basicamente dentro das universidades públicas e privadas, dentro das instituições de pesquisas do governo, né, instituições de pesquisas governamentais, e ainda algumas instituições particulares. Mas na sua grande maioria, ela acontece dentro das universidades públicas e privadas, tá? E dentro desses institutos de pesquisa. E aí, quem que faz essa pesquisa? Quem faz, pessoal? E geralmente são os professores, que a gente chama os professores pesquisadores, tá? Então, ele faz essas pesquisas acontecerem juntos com seus alunos de pós-graduação stricto sensu, ou seja, os alunos de mestrado e doutorado. Então, para que a pesquisa aconteça no país, eu preciso desses profissionais, eu preciso dessa galera que está lá estudando, né? E aí, professora, como é que isso acontece? Pessoal, para fazer um mestrado, um doutorado hoje no país, a pessoa que opta em fazer mestrado e doutorado, ela tem que ter uma dedicação exclusiva para aquilo. Então, na sua grande maioria das vezes, na verdade, eu digo quase que, sei lá, 99% das vezes, elas não podem trabalhar. Acontece que algumas pessoas conseguem fazer mestrado trabalhando ao mesmo tempo, mas esse mestrado geralmente é bancado pela instituição que ela trabalha, é algo feito com parcerias, tá? Mas quando você se dedica exclusivamente, você vai para fazer um mestrado ou um doutorado, você tem que ter dedicação exclusiva para aquilo. Então, você não pode trabalhar, você não pode ter outra ocupação. Então, você passa o dia inteiro dentro da sua instituição de pesquisa, tá? Então, a gente precisa de fomento. A pesquisa precisa de fomento, precisa de órgãos, precisa de investimentos para com que essa ciência, essa pesquisa aconteça. E aí nós temos alguns órgãos do governo, né, que são órgãos governamentais, que fomentam a pesquisa no país. Entre eles nós temos o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
temos a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal e de Nível Superior, e temos a FINEP, que é a financiadora de estudos, né, e projetos, e temos as FAPs, tá? Que as FAPs são fundações de amparo à pesquisa. Então, nós temos basicamente esses órgãos, existem alguns outros, mas basicamente são esses órgãos, tá? Do governo que fomentam a pesquisa. E aí, ano passado, vocês se depararam, acredito que ainda lembram, né, com alguns cortes na educação e algumas manifestações referentes a esses cortes. Por que é importante, professora? Por que acontecia todos essas manifestações em relação a esses cortes? Porque, como eu falei para vocês, esses alunos eles dependem dessas bolsas para sobreviver. Não é porque eles estão lá estudando que eles não fazem nada da vida, gente. Estudar é muito difícil. E estudar em prol da humanidade é mais difícil ainda. Eles estão lá para fazer pesquisa, fazer ciência acontecer, buscar inovações, buscar conhecimentos para que a tecnologia utilize e consiga continuar avançando. É para isso que a ciência existe nesse país, tá? E são através dessas bolsas, desses financiamentos, que eles conseguem desenvolver toda a pesquisa que eles estudam. E aí hoje a gente está passando pelo que a gente está passando, né, por toda essa situação. Estamos hoje aqui assistindo aula de casa, vendo vídeo aula de casa, e poderíamos estar dentro de uma sala de aula, né, todo mundo conseguindo ter contato sem ter medo um do outro. E aí a gente nesse momento, a quem está acompanhando aí todos os noticiários, a gente vê a todo instante todo mundo se cobrando. Quando que sai uma vacina, quando que sai um medicamento, cobrando aos cientistas soluções. E aí eu quero dizer para vocês que é nesse momento que, infelizmente, eles são lembrados. Mas a gente não pode lembrar de que a ciência existe no país só em momentos de dificuldades, só em momentos que a gente precisa dela e que é somente respostas. Então, para que ela te traga respostas, você precisa sim fomentar essa pesquisa. É só isso que eu quero deixar claro para vocês hoje, que se de fato a ciência fosse tão importante dentro do nosso país, né, talvez algo de mais novo poderia estar acontecendo aí. Tudo bem? Enfim, foi um desabafo e uma forma que eu tenho de mostrar o meu respeito a todos esses profissionais que trabalham com pesquisa, a todos esses alunos de mestrado, de doutorado, que se dedicam o tempo inteiro. E então eu quero repassar esse respeito que eu tenho e fazendo com que vocês também consigam carregar esse respeito por eles também, tá? Então vamos dar continuidade aqui à aula. Então, assim, entendi lá o que era a ciência, falei da importância da ciência, como que ela acontece. A gente vai falar aqui de lógica, porque a gente viu que a ciência utiliza a lógica para acontecer, para fazer a ciência acontecer, para buscar o seu objetivo final, ela utiliza a lógica. E o que é essa lógica? Ora, a lógica nada mais é do que, a gente diz que a ciência, né, das leis ideais do pensamento. O que é isso, professora? A gente vê uma imagem na nossa frente, de imediato a gente faz a leitura visual dessa imagem. E aí, feito a leitura visual da imagem, a gente manda para o nosso cérebro essa informação e o cérebro busca, utilizando lá o raciocínio, tá? O raciocínio lógico, identificar e buscar a demonstração da verdade naquela imagem que está sendo apresentada. Como assim, professora? Vejam essas duas imagens a seguir. Ó. Eu tenho aqui duas imagens. Então, de início, a gente dá uma leitura visual nessa imagem e vai buscar uma resposta para o que está sendo me pedido, tá? Então, eu peço que vocês pausem o vídeo agora, deem uma analisada e busquem responder essas duas imagens aí. Bom, pausado o vídeo, né? Vamos dar continuidade. Vamos olhar aqui primeiro a primeira imagem, tá? O que eu vejo aqui nessa primeira imagem? Por que a resposta é 90, professora, para quem não entendeu? Se vocês observarem, quando eu vejo a problemática que está sendo me apresentada, né, que eu faço a minha leitura visual, eu vou analisar aqui a primeira coluna. E aí eu vi que a primeira coluna segue uma ordem, né? 2, 3, 4, 5, 6, e aí ela pulou para o 9, então faltou o 7 e o 8. Mas tudo bem, até aqui eu vi, até o 6 eu vi que tem uma ordem. Quando eu vou para o outro lado, pessoal, eu vou imaginar o que está acontecendo aqui. Ó. Se você observar, esse valor daqui nada mais é do que a multiplicação do número de cima com o de baixo. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 6, 30. 6 vezes o número que viria depois do 6, que é o 7,
42. Mas ele quis pular. Então, por quê? Porque ele entende, olha, até aqui o raciocínio dele já pegou. Então, eu vou pular e eu quero saber a resposta do que vai dar lá no 9. Se eu sei que é a multiplicação do de cima com o de baixo, quem vem abaixo do número 9, quem vem depois do 9? O 10. Então, 9 vezes 10, 90. Tudo bem? E aqui, eu tenho que na primeira imagem, ele me dá um triângulo. E aí, ele mostra aqui uma setinha e diz, olha, esse triângulo está dentro de um círculo. Então, se eu te der um quadrado e eu coloco a mesma setinha, a lógica vai ser um quadrado dentro do círculo. Por isso que a resposta está a letra A. Tudo bem? Então, isso é a explicação de lógica. E aí a gente vai entrar em método científico, tá? O que é um método científico? Veja, eu disse lá que a ciência, para acontecer, ela utiliza a lógica para buscar, né, perguntas através dessa lógica que ela utiliza. E aí ela utiliza também método científico. Para ela se tornar exata, ela precisa utilizar esse método científico. Que método científico nada mais é do que algumas etapas que a ciência vai seguir para chegar a uma conclusão, tá? É isso que acontece. É isso que é o método científico, são etapas. Só que antes de falar dessas etapas, é importante eu dizer que esse método científico ele vai ter algumas características. Então, eu posso considerar ele real, porque ele se refere a ocorrências ou fatos, então ele existiu, por isso que ele está sendo estudado. Ele é contingente. O que é contingente, professor? Ele trabalha com ensaios e experiências, por isso que é considerado contingente. Ele é sistemático, tá? Por que é sistemático? Porque ele segue uma ordem. A gente vai ver que ele tem umas etapas, né? O método científico ele tem etapas, então ele segue uma lógica ordenada, uma lógica de ordem. E ele é verificável porque ele pode ser testado. Então, o experimento que eu faço hoje, amanhã ele pode ser testado por outra pessoa. Ele é falível, tá? Para me explicar esse falível, eu explico diretamente também o porquê que ele é aproximadamente exato. Ele é falível, pessoal, porque ele está em permanente evolução. E aproximadamente exato porque ele é provisoriamente aceito. Como assim, professor? Se vocês observarem quando a gente estuda química, nós temos lá, por exemplo, o estudo do átomo, tá? E aí a gente viu que antes do átomo ser descrito como ele é atualmente, que a gente conhece o átomo, né, como que ele é formulado, existiram vários modelos atômicos, tá? Então, cada modelo atômico serviu para o seu tempo, até que uma pessoa foi lá, outra pessoa foi lá, deu continuidade àquele estudo e avançou com o estudo do átomo e viu que ele não era o modelo citado anteriormente, já não servia mais. Por isso que o método científico ele é falível e ele é aproximadamente exato, tá? E aí a gente vai lá para as etapas do método científico. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui é as etapas do método científico. Como é que eu gosto de explicar etapas, né, do método científico em sala de aula? Eu gosto de fazer uma experiência com vocês. Porém, como a gente não tem como isso acontecer agora, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Vocês têm um irmão mais novo, tá? Que está estudando líquidos miscíveis e immiscíveis. E aí o irmãozinho de vocês chegou e disse assim, olha, fulano, água e óleo se misturam? E aí você vai lá pegar um frasco de vidro, um pote de vidro, e coloca lá uma quantidade de água e uma quantidade de óleo. E mostra para o seu irmãozinho ou irmãzinha que água e óleo são immiscíveis, tá? Eles não se misturam. E aí depois você sabe, o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou lavar. Vou colocar um detergente dentro, chacoalhar para poder jogar fora, tá? Lembrando que isso é completamente errado. Mas enfim, não é isso que a gente está falando aqui. Leve em consideração, você colocou o detergente dentro, agitou aquele pote para poder lavar. Quando você agitou, você olhou para o pote e viu que a água e o óleo não tinha mais aquelas duas fases que existiam anteriormente. Poxa, você observou, tá observando. E aí você se questionou. Por que isso está acontecendo? Por que eu não vejo mais aquela fase quando eu coloco o detergente dentro? Então você realizou a primeira etapa do método, você observou. E aí depois você continua observando e você diz, será que é por... O que está acontecendo aqui que isso... Não estou entendendo. Será que isso tem a ver, sei lá, com o detergente? Será que é culpa do detergente?
né? Então, o que acontece? Será que é porque o detergente tem alguma composição química? Qual a estrutura química do detergente? Não sei. Vou analisar. Você levantou uma hipótese. Vocês, olha, deve ser o detergente. Então, eu vou realizar um estudo do detergente e vou ver que tipo de composto o detergente tem. Então, você faz um experimento. Aí você fez o experimento e você viu que o detergente ele é um tensoativo, né, que é o que a gente chama, ele é um tensoativo, considerado um tensoativo anfifílico, tá? O que é anfifílico? Lembrando que nós temos compostos hidrofóbicos e compostos hidrofílicos. Hidrofóbico ele vai se ligar com o óleo, hidrofílico com a água. Se ele é anfifílico, significa dizer que ele se liga com os dois, tanto com o óleo quanto com a água. Você descobriu que o detergente é isso. Ah, isso é a explicação. Ele se liga com a água e se liga com o óleo, junta todo mundo e eu consigo misturar. Então, por isso que o que eu observei, por isso que o detergente faz com que tudo se misture. Então, eu cheguei a uma conclusão. Cheguei a uma conclusão, sim ou não? Sim. Se sim, então a hipótese que eu levantei aqui, está apoiada pela evidência? Eu consegui provar que era o que eu pensava? Consegui, né? Vi lá que eram as ligações do detergente. Então, sim, se sim, eu vou escrever o meu relatório, eu vou escrever a minha teoria. E se caso eu queira fazer uma experimentação adicional para comprovar, segundo teste, um terceiro teste, não sei, eu posso. Ah, professora, mas se eu chegasse aqui na conclusão e eu não encontrasse uma conclusão para isso, então eu vim, era inconsistência na minha hipótese, então a hipótese podia estar errada, então revisa lá a hipótese e volta para o experimento. Esses, pessoal, são as etapas do método científico, tá? São as etapas do método científico. E aí a gente vai falar agora de tecnologia aplicada à engenharia. Por que, professora, que eu preciso falar de tecnologia? Se a sessão está falando de tecnologia inovadora e criativa, né? Então a gente precisa falar dessa tecnologia, né? Ele está falando de engenharia tecnológica, criativa e inovadora. Então por isso que a gente precisa falar de tecnologia. A gente falou de ciência, tá? E viu que a engenharia ela utiliza esses princípios científicos. E a tecnologia também, tá? A tecnologia ela utiliza os princípios científicos aplicados em determinados ramos. Então, a depender do que eu quero aplicar na tecnologia, né, com a área, eu utilizo sempre os princípios científicos. E aí a gente na engenharia, nós engenheiros, nós fazemos exatamente isso. Nós aplicamos os conhecimentos científicos e hoje, juntamente com os conhecimentos científicos que a tecnologia utiliza para ser criada, nós utilizamos os dois e fazemos a engenharia acontecer, tá? Então a gente vê que nos dias atuais a tecnologia é um conhecimento prático que tem origem de conhecimento teórico-científico, em que as teorias mais amplas substituem as anteriores. Como assim, professor? Teorias mais amplas substituem anteriores? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, nessa imagem, o avanço do homem. Então, na primeira imagem, a gente tem aqui que o utensílio de trabalho do homem era o fogo. Depois a gente viu que foi avançando até chegar no computador. Então, a gente vê que vai mudando, né? A tecnologia ela vai avançando. A gente tira hoje, por exemplo, quando a gente fala de foto, de fotografia. Há alguns anos atrás, não sei se todo mundo vai lembrar, nós tínhamos a Kodak, né? Que era uma grande empresa de fotografia, que a gente tirava lá a foto, saía o filme, ia na Kodak para revelar o filme. E aí depois vieram as câmeras digitais, né? Quebrando assim tornando a Kodak uma tecnologia velha, tá? Ultrapassada. E hoje a gente já carrega no próprio bolso uma câmera o tempo inteiro. Né? Hoje a gente tem os celulares que já vêm com câmeras de altíssima qualidade e eu não preciso mais andar com uma câmera digital para me tirar foto, tá? E aí a gente utiliza essa tecnologia dentro da engenharia, pessoal? Utiliza, né? A todo tempo. Se você for analisar a engenharia que acontecia antes para que aqui acontece hoje, a tecnologia ajudou muito, muito todo o processo produtivo dentro da engenharia. Então, quando a gente pensa em engenharia civil,
Tem várias tecnologias que são aplicadas dentro da engenharia civil. Uma delas hoje que é muito aplicada é a utilização de drones, mas não só na engenharia civil, tá? É utilizado em diversas áreas drones, na engenharia ambiental, na engenharia agronômica, né, que a gente utiliza para fazer mapeamento de área, para fazer acompanhamento no processo produtivo de plantações, o drone é utilizado. Então a gente vê um avanço tecnológico aí dentro das engenharias. Quando eu penso em civil também, a gente tem aqui maquinários, tá? Esses maquinários também são considerados avanços tecnológicos, tá, pessoal? Tendo em vista que antes a gente tinha só homens fazendo massa, hoje a gente tem betoneiras, hoje a gente tem pré-moldados, que eu consigo estar realizando uma obra em um tempo bem menor, tudo bem? E a tecnologia ela é muito importante, pessoal, porque a gente consegue juntar várias áreas em uma só, tá? Então aqui, quando eu penso em engenharia de automação, ela é a engenharia que mais é fã para isso. Então assim, ela consegue automatizar diversos processos em diversas áreas. Então eu tenho aqui na primeira imagem, ela automatizando uma agricultura, tá? E aqui na segunda, um processo, uma empresa de produção de automóveis. Então, a engenharia de automação ela está aí para automatizar tudo, para melhorar todo o processo produtivo de diversas áreas e de diversas empresas. E por que a tecnologia ela é tão boa assim, professor? Porque, veja, ela tem uma menor probabilidade de erros. Então, às vezes, para o homem cometer um erro é bem mais fácil do que uma máquina que já foi programada, já foi testada. Ela consegue realizar com maior e melhor precisão, tá, do que o homem. Ela tem uma velocidade na criação de seus projetos bem maior do que o ser humano. E ela tem esse fato de conseguir integrar todas as áreas e fazer com que todo mundo avance junto, né? E aí, a gente entra aqui no quesito de criatividade. Por que criatividade, professor? Porque se eu estou falando de uma engenharia que é tecnológica, que ela é inovadora, para ela ser inovadora, ela precisa ser criativa. Então a gente precisa sim ter criatividade dentro da engenharia. Se eu vi que a engenharia é criar algo para melhorar processos para a humanidade, eu preciso ser criativo. E como é que eu faço que essa criatividade aconteça? Uma das melhores formas de fazer com que a criatividade aconteça, pessoal, é eu conhecer o processo produtivo que eu quero melhorar. Então, se eu entro numa empresa, eu conheço toda a minha problemática, eu conheço todo o processo produtivo. Se eu conheço a fundo aquilo que eu quero melhorar, eu consigo identificar erro, porque eu conheço bem. E se eu identifico o erro, eu consigo ter criatividade para melhorar aquele erro e fazer com que ele acabe. É por isso que a criatividade é muito importante dentro do nosso curso, tá? E aí a gente tá finalizando aqui o conteúdo falando de inovação tecnológica. Tá? Tem uma lei que trabalha só isso, que é a lei número 10.973, tá? De dezembro de 2014, que ela diz que a inovação tecnológica nada mais é do que a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo. No ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar melhorias e efetivo ganho de qualidade e desempenho. Ou seja, eu tanto posso criar algo novo que nunca foi visto, que faça algo totalmente novo, como eu posso ver algo que já exista, mas eu consigo melhorar aquilo. Então, eu estou criando ali uma inovação da mesma forma, só que eu estou melhorando algo que já existia. Ou eu posso criar algo novo, existente, e criar de fato um produto totalmente novo, tudo bem? Por que é importante, professora? Por que criaram essa lei? Essa lei, pessoal, ela foi criada com 3 pontos básicos, com 3 intuitos. O primeiro dele foi propiciar parcerias entre as universidades e as empresas, ou seja, universidade e institutos tecnológicos que fazem pesquisas e as empresas. Por quê? Hoje, nós temos diversas empresas que estão há anos no mercado e elas possuem sempre o mesmo processo produtivo, tá? Então, elas produzem sempre a mesma quantidade, vendem a mesma quantidade, tem sempre o mesmo número de coisas acontecendo, tá? E elas queriam mais, elas queriam aumentar seu processo produtivo, aumentar os seus ganhos, aumentar seus investimentos. Para isso, elas precisariam de inovações tecnológicas. Tá? E como que essas empresas fazem isso?
Então, o governo criou essa lei para fazer com que as empresas elas fomentem, financiem essas universidades, esses institutos de pesquisa, no intuito de tanto as universidades e os institutos de pesquisa consigam continuar suas pesquisas, mas voltadas de fato para a inovação tecnológica, e ao mesmo tempo as empresas ganhem com isso, aumentando o seu processo produtivo. Então, isso é a ideia, foi a ideia com a qual essa lei foi criada, com esse intuito de fazer com que todo mundo avance junto, tá? Então, eu posso classificar o tipo de inovação tecnológica. Como é que eu classifico, professora? Eu tenho duas formas de classificar isso. Ou quanto ao tipo, que a gente chama de tipo A, B, C ou D, que aí vai pela o nível da tecnologia, se ela é considerada baixa, média, alta ou altíssima, tá? Ou através do tipo de objeto de inovação. O que está sendo inovado? Então, é um produto, eu estou criando um produto novo de mercado, ele é considerado inovação de produto. Ah, não, professor, é um processo. Eu observei o processo tinha falha, eu melhorei aquele processo. Então, é inovação de processo. Ah, não, vamos lá, eu estou vendo aqui que essa empresa, ninguém se comunica direito, a comunicação está ruim, a gestão aqui de pessoas está ruim, vamos melhorar isso, vamos fazer a comunicação acontecer, para que todo mundo entenda, todo mundo consiga alcançar a meta no final do mês e tudo seja melhorado para todo mundo. Eu criei uma metodologia de fazer aquele processo de gestão acontecer. Então, isso aí é uma inovação de organização, tá? Ou, sei lá, eu quero simplesmente, professora, por exemplo, criar uma embalagem nova. Isso é inovação de marketing. Quando você quer mudar o visual do seu produto, tá? E aí, por fim, para encerrar o conteúdo, eu vim falar aqui para vocês, a nível de conhecimento, sobre projetos de programas de pesquisa e desenvolvimento, que é o que a gente chama de P&D, né? Programas de P&D, né? De pesquisas e desenvolvimento, que é o que acontece justamente naquela lei lá de inovação tecnológica. O que acontece? Hoje já existem algumas empresas que buscam realmente esses conhecimentos, tá? Essas inovações tecnológicas, mas elas não têm aparato para isso. Então, elas fazem aquela parceria que a gente viu lá com universidades, com institutos de pesquisa. Mas existem sim já algumas empresas que possuem os seus próprios centros de pesquisa. Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras ela tem um centro no Rio de Janeiro, né, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras. Então lá estão todos os pesquisadores, os doutores que trabalham buscando melhorar os processos, as inovações tecnológicas para melhorar o processo produtivo voltado só para as atividades da Petrobras. Tudo bem? Mas existem diversas empresas de outras áreas que fazem a mesma coisa. Então, elas contratam aquelas alunos, né, aquelas pessoas que têm um mestrado, um doutorado, que têm uma desenvoltura melhor para a pesquisa, para desenvolver inovações tecnológicas voltadas para a sua empresa. Infelizmente, pessoal, eu trouxe alguns números, né, como informação para vocês. Esses números aqui no país ainda é baixo, tá? Então, alunos de mestrado e doutorado que trabalham em empresas privadas, fazendo pesquisas, né, eles são apenas de 23%, tá? Apenas de 23%, tá, pessoal? E já quando eu relaciono isso com outros países, como por exemplo a Coreia do Sul, esse número é de 59% e nos Estados Unidos é de 80%. Infelizmente hoje, a grande maioria dos alunos de mestrado e doutorado, eles se encontram dentro das universidades públicas, vivendo de uma bolsa de incentivo dos órgãos governamentais. Já de antemão, já garanto a vocês, não é uma bolsa tão significativa assim. Então, infelizmente, a gente não tem essa cultura ainda de valorizar esses pesquisadores, mas o que eu posso fazer é deixar vocês a par de toda essa situação e espero que vocês tenham conhecimento e busquem entender mais sobre esses profissionais que são muito importantes aqui, não só para o nosso país, mas como o mundo todo, porque nós precisamos sim de ciência, nós precisamos de pesquisa, tá? A minha aula encerra com vocês aqui agora, né? Por hoje era o que eu tinha para falar. Leiam, busquem qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Até mais.